Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rebeca Benkendorf e eu estou aqui agora para a nossa aula 4 da nossa primeira sequência didática. Eu quero começar essa aula agora propondo uma atividade para vocês. Eu gostaria que cada um de vocês escrevesse um parágrafo sobre cada um daqueles textos propostos na semana passada, em que um deles defendia um aquecimento natural da Terra e o outro apresentava dados que dizem que, na verdade, o aquecimento é antropogênico, ou seja, causado pelo homem. Nesse pequeno parágrafo, vocês deverão escrever a ideia principal de cada texto e os argumentos que defendem essa ideia, de acordo com aquela pequena explicação que eu fiz para vocês sobre a argumentação na aula passada. E para essa atividade, vocês vão ter agora 10 minutos de aula. Bem, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Para onde que vai o carbono dos combustíveis? A gente viu que a queima dos combustíveis gera dióxido de carbono, mas para onde será que ele vai? Bem, para explicar isso, nós deveríamos olhar para o ciclo do carbono. Eu coloquei essas imagens aqui na tela, que elas podem parecer um pouquinho desconexas, mas eu vou mostrar para vocês como cada uma delas está relacionada com esse chamado ciclo do carbono. Esse ciclo se inicia aqui com as plantas, no momento que os raios solares incidem sobre as plantas e permitem que elas façam uma reação chamada reação de fotossíntese, em que as plantas conseguem juntar o CO2 com a água, eles reagem e formam gás oxigênio e glicose. Essa reação eu já expliquei para vocês em aula passada, mas eu também vou explicar um pouco melhor a seguir. Outro lugar que também é feita a fotossíntese é nos oceanos, através da ação de alguns micro-organismos, que conseguem absorver o CO2 e liberar o O2 para a atmosfera. Tanto na morte desses micro-organismos do mar, como também na questão dos seres humanos e animais, acabam emitindo matéria orgânica para o solo. E ao longo de milhões e milhões de anos, essa matéria orgânica deu origem ao carbono fóssil, que é o que nós chamamos hoje e utilizamos como sendo o petróleo. O petróleo, como nós já vimos, dá origem aos combustíveis fósseis, e entre eles está a gasolina, que é muito utilizada em automóveis e também em indústrias de grande porte. Esse lado aqui do ciclo, em que envolve tanto os automóveis como as indústrias, são considerados emissores de CO2, assim como nós, seres humanos, emitimos CO2 através da respiração. E assim, nós conseguimos perceber que existe um ciclo que envolve o carbono. Nesse lado aqui, que envolve as plantas e o oceano, nós temos uma absorção de CO2 da atmosfera e uma liberação de gás oxigênio. Através da decomposição da matéria orgânica, é formado o carbono fóssil, e esse carbono fóssil é depois utilizado e ele é emitido novamente para a atmosfera na forma de CO2. E assim nós fechamos esse ciclo. Bem, olhando agora para a primeira etapa ali que eu mostrei, que era da fotossíntese. A fotossíntese acontece nas plantas em uma parte chamada cloroplasto, em que a reação que acontece é essa aqui de baixo. Eu já havia mostrado ela para vocês antes, mas apenas relembrando. Nessa reação, 6 mols de CO2, que é o dióxido de carbono, reagem com 6 mols de água, formando glicose mais 6 mols de O2, que é o gás oxigênio. Aqui, nessa representação de um cloroplasto da planta, a gente consegue ver que tanto o CO2 como a água estão entrando no cloroplasto e o açúcar e o O2 são os produtos dessa reação. Lembrando, como mostra aqui no desenho, é uma reação que só ocorre na presença de luz, porque nesse caso, a luz é necessária para quebrar as ligações que tem aqui nos reagentes, tanto do CO2 como da água, e que permite, então, que aconteça a reorganização dos átomos e a formação dos nossos produtos. Essa reação ela só é possível porque as plantas possuem um sistema que possui os estômatos, que permite que eles fiquem abertos ou fechados. Ou seja, quando o estômato está aberto, ele permite a entrada do CO2, que é um gás que está na atmosfera, e quando eles estão fechados, e permite que eles fiquem retidos ali dentro. Assim, as plantas conseguem absorver alguns gases.
e também controlar a liberação de água e de gás oxigênio. Outros participantes das reações de fotossíntese são os fitoplânctons, que são uma classe de organismos marinhos que realizam a fotossíntese. Eles têm um tamanho que varia de 0,2 a 2.000 micrômetros e têm uma aparência como essa aqui da foto que eu estou mostrando. Eles têm como função tanto oxigenar a água, porque como a gente viu, a fotossíntese gera CO2, e esse oxigênio é muito importante, por exemplo, para a sobrevivência de peixes, para que eles respirem o oxigênio através desse gás que fica dissolvido na água. E também tem uma importante função na cadeia alimentar, porque como eles são organismos muito pequenos, eles servem de alimento para animais maiores. Em algum momento, vocês já devem ter ouvido falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas vocês sabiam que essa afirmação não é verdade? Bem, na verdade, os fitoplânctons são quem produzem 50% do oxigênio e absorvem 30% do dióxido de carbono que é produzido na Terra. Ou seja, não quer dizer que a Amazônia não é importante ou que agora ela pode ser desmatada, coisa assim. Não, por favor, gente. A Amazônia é sim muito importante e sem ela, provavelmente, nós não existiríamos. Porém, mesmo assim, às vezes a gente não consegue entender, mas organismos tão pequenos conseguem produzir tanto oxigênio assim e trabalham tão bem filtrando esse CO2 que é emitido na atmosfera. E dessa forma, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, que vocês pensassem, né? Como que os vazamentos de petróleo afetam o ambiente marinho? Isso eu já havia comentado lá na primeira aula, quando eu comentei sobre o petróleo. Agora pensem, né? Aquela grande mancha preta que fica no mar durante dias, meses ou talvez até anos. Quando essa mancha está no mar, os organismos que ficam abaixo dela não conseguem absorver a luz. E sem luz, a fotossíntese não acontece. E como a gente viu, a fotossíntese que acontece no mar não é uma coisa simples, não é verdade? Ela é muito importante para a manutenção da vida. Então, agora voltando ali para o ciclo do carbono, ele existe assim dessa forma na natureza, de uma forma equilibrada. Mas o que aconteceria será se houvesse um desequilíbrio nesse ciclo? Ou seja, esse lado aqui, a gente ouve constantemente notícias de desmatamento, de poluição dos mares, de que esse lado aqui não é bem tratado. Então, se a gente tem uma perda desse lado aqui, nós temos que vai haver uma menor liberação de gás oxigênio e uma menor filtragem também do CO2 do ar. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a população do mundo continua aumentando a cada dia e, ao mesmo tempo, a industrialização se faz cada vez mais presente, inclusive o uso de combustíveis fósseis. Ou seja, ultimamente vem sendo produzido mais CO2 para a atmosfera do que a natureza tem capacidade de absorver. E um dos impactos que é causado por causa disso é o efeito estufa e o aquecimento global, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles agora na sequência. Bem, o efeito estufa, eu gostaria de falar primeiro para vocês que ele é um efeito natural, ou seja, sem ele provavelmente não existiria vida humana na Terra. Por quê? Nesse primeiro desenho aqui, eu gostaria de mostrar para vocês como seria a Terra se não houvesse efeito estufa. Ou seja, essa linha amarela aqui representa a luz do Sol, ou seja, é a radiação visível. A radiação chegaria até a Terra com 100% da sua capacidade, 10% ficaria sendo absorvida e 90% é emitida de novo. Enquanto isso, a Terra naturalmente, a Terra e as coisas daqui emitem radiação infravermelho. E dessa forma, 100% da radiação seria perdida para o espaço. Como toda essa radiação é perdida e pouco é absorvido, a temperatura da Terra seria de cerca de menos 20 graus, ou seja, nós provavelmente não existiríamos aqui, certo? Visto que a temperatura hoje, nós vivemos uma temperatura muito mais elevada, né? Esse aqui agora seria considerando o efeito estufa natural, ou seja,
Agora aqui no chão nós já temos algumas plantas, temos rios, né? Não é apenas gelo. Então, a radiação visível que vem do céu, ela vem com uma intensidade de 100%, 30% já é considerado que é rebatida por causa da atmosfera. Os outros 20% rebatem nas nuvens e também sobem de novo para o céu. Os outros 50% são absorvidos aqui na Terra, por exemplo, em reações de fotossíntese, né? Que as plantas absorvem essa energia. Enquanto isso, da energia que é emitida pela Terra, a radiação infravermelho, dos 100% que é emitido, 80% é rebatido de volta para o chão e apenas 20% vai em direção ao céu. Por quê? E essa emissão que volta, né, essa radiação que volta para a Terra, ajuda a aumentar a temperatura da Terra. A gente consegue ver agora que o termômetro está apontando em cerca de 15 graus, que é a temperatura que nós temos hoje em dia do planeta. Agora, considerando um efeito estufa avançado, ou seja, aqui nós já podemos ver prédios, alguns carros, pastagens e uma menor quantidade de plantas no Sol. Com relação à radiação visível, ela vai acontecer da mesma forma. 30% é rebatido pela atmosfera, os outros 20% pelas nuvens, e os 50% que chegam são absorvidos aqui no chão. Já o que é emitido pelo chão, essa radiação infravermelha, 95% está sendo considerado que está sendo rebatido, ou seja, nós vamos ter mais radiação, mais calor aqui nessa parte inferior da Terra. Sendo assim, a temperatura acaba se elevando em até 1,5 a 2 graus Celsius. E eu vou mostrar para vocês depois qual é o impacto desse aumento de temperatura na Terra. Mas agora fica uma pergunta para a gente, né? Por que será que as moléculas não absorvem a radiação do visível? Como a gente viu ali, né? O aumento do efeito estufa não provoca uma diminuição da radiação visível, apenas impede que a radiação infravermelho escape da atmosfera. Mas para explicar o porquê que isso acontece, eu vou utilizar agora de um simulador e para isso eu vou retirar minha imagem aqui do cantinho da tela, mas logo mais eu volto, tá bom? Bem, pessoal, nessa parte aqui da aula eu queria mostrar para vocês como que a molécula de dióxido de carbono interage com a radiação visível e com a radiação infravermelho. Bem, para isso eu estou utilizando um simulador e primeiro eu escolhi aqui pelo dióxido de carbono, que é a molécula de CO2, e escolhi a radiação visível. E como vocês podem observar, a molécula ela não está se movimentando enquanto a radiação incide sobre ela. E agora vamos observar o que vai acontecer quando eu selecionar a radiação infravermelho. Bem, como vocês podem observar, a molécula absorve essa radiação infravermelho e se movimenta faz esse movimento de vibração entre os átomos. Bem, como vocês estão vendo, essa radiação ela é emitida de volta em diferentes direções. E é dessa forma que, quando o dióxido de carbono aumenta sua concentração na atmosfera, a radiação que o próprio solo emite para o céu acaba voltando por causa desse aumento da concentração de gases como o dióxido de carbono. E dessa forma, sim, aumentando a temperatura global. Bem, agora que já foi explicado um pouco sobre o efeito estufa, vamos falar agora sobre o aquecimento global. Antes de falar do aquecimento global, é importante que vocês saibam o que foi o Acordo de Paris. Esse acordo ele foi aprovado em 12 de dezembro de 2015 e ele foi discutido entre 195 países, entre eles está o Brasil. E ele tem o objetivo de reduzir o aquecimento global de forma a continuar desenvolvendo esses países de uma forma sustentável, ou seja, para que os países continuem crescendo de população, economicamente, tecnologicamente, mas de forma a não prejudicar mais tanto assim a natureza. Eles têm como ponto principal limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, comparando isso com os níveis pré-industriais, quando a temperatura da Terra era de 15 graus Celsius. Eles estipularam essa meta de 1,5 graus
porque já é aceitável que não é mais possível manter o planeta sem o aquecimento, ou seja, com as nossas atitudes, da forma como o planeta está hoje, é impossível que ele não aqueça mais. Ele vai aquecer, então a função dos países deve ser minimizar ao máximo esse aquecimento. Mas havia então uma discussão, né? Nós vamos marcar ali um aumento de 1,5 ou de 2 graus. Qual deles será que é aceitável e que é possível de ser atingido? Bem, para a gente pode parecer que não é nada, né? 0,5 graus Celsius, que diferença faz isso? Mas eu vou mostrar para vocês alguns dados que mostram que isso influencia sim e muito até no planeta Terra. Bem, primeiro dado que eu trouxe aqui é que, considerando um aumento de 1,5 graus no planeta Terra, 14% da população global vai estar exposta a ondas de calor pelo menos uma vez a cada 5 anos. Porém, se esse aumento de temperatura for de 2 graus, isso atinge já 37% da população, ou seja, o impacto seria 2,6 vezes pior. Já com relação ao degelo no Ártico, se a temperatura do planeta aumentar em apenas 1,5 graus Celsius, pelo menos um a cada 100 verões não haverá gelo no Ártico. Mas se esse aumento de temperatura for de 2 graus, o resultado, o impacto pode ser até 10 vezes pior. Ou seja, pelo menos um ano a cada 10 não haverá gelo no Ártico durante o verão. O que a gente pode entender que é algo bem grave, na verdade, e impacta também no nível do mar, que é o próximo item aqui que eu vou colocar. O nível do mar deve aumentar até 0,4 metros se a temperatura global aumentar em 1,5 graus. Porém, ela vai aumentar em 0,46 metros se o aumento for de 2 graus. Agora, com relação à fauna, né? Com relação aos animais. Bem, cerca de 4% dos animais vertebrados perderão pelo menos a metade da sua distribuição geográfica se o aumento da temperatura for de 1,5 graus. Mas se esse aumento for de 2 graus, o impacto é 2 vezes pior. Assim como com relação à extinção de plantas, que pode atingir até 16% das espécies. Já com relação aos insetos, esse impacto pode ser até 3 vezes pior, com esse aumento de meio grau a mais de temperatura. Os ecossistemas, agora, 7% dos ecossistemas do planeta se transformarão em outro bioma se o aumento de temperatura for de 1,5 graus. Se esse aumento for de 2, o impacto é 1,86 vezes pior. Já agora falando do permafrost, que ele para quem não sabe, assim, o permafrost é um gelo que aparentemente ele não degela, né? Ele, nas condições normais do planeta, ele permanece sempre congelado, independente da estação do ano. Porém, se a temperatura da Terra aumentar em 1,5 graus, cerca de 4,8 milhões de quilômetros quadrados desse gelo vai derreter. Se o aumento da temperatura for de 2 graus, isso pode atingir até 6,6 milhões de quilômetros quadrados. Agora, olhando para a produção agrícola, cerca de 3% da produção agrícola irá reduzir, da produção agrícola de trigo irá reduzir se o aumento for de 1,5 graus. E o impacto pode ser 2,3 vezes pior se o aumento de temperatura for maior. Por último, agora, olhando os impactos nos oceanos. Se o aumento de temperatura for de 1,5 graus Celsius, de 70% a 90% dos recifes de corais poderão ser prejudicados ou até mesmo irão sumir. E a gente pode concordar que esse valor já é muito alto, não é verdade? Porém, se esse aumento for de 2 graus, até 99% dos recifes de corais serão atingidos. Ou seja, eles serão praticamente extintos se a temperatura do planeta aumentar em até 2 graus Celsius. E por último, falando da pesca, pode haver um declínio nos cardumes para a pesca de até 1,5 milhões de toneladas se o aumento de temperatura for de 1,5 graus. E esse impacto será 2 vezes maior
com uma diferença de apenas 0,5 graus Celsius. E agora sim, isso pode fazer a gente pensar, né? Será que todo esse aquecimento é natural ou é antropogênico? Qual é a nossa influência, nós como seres humanos, o quanto que as nossas atitudes, cada pequena atitude nossa, influencia nesse aquecimento global? Bem, e essa questão do aquecimento ser antropogênico ou natural é o que vai guiar o nosso debate da próxima aula. Eu gostaria de relembrar o que eu gostaria que vocês falassem na aula que vem. Eu quero que vocês exponham as suas opiniões com relação ao aquecimento global. Vocês acham, assim, expondo todos esses dados, tudo isso que eu já falei e o que eu vou falar na próxima aula, será que o aquecimento é natural? Ou seja, ele é cíclico e ele aconteceria independente da nossa atitude como seres humanos? Ou será que ele é um aquecimento antropogênico, ou seja, potencializado pelas nossas atitudes, pelas empresas, pelo aumento do número de carros, aumento populacional? Para isso, vocês deverão utilizar da argumentação, aquela que eu expliquei na aula anterior. Vocês deverão, ou seja, trazer argumentos válidos. Eu não quero apenas que vocês exponham a sua opinião, falem, eu acho que o aquecimento é natural. Não, eu quero que vocês façam isso baseado realmente em coisas, em estudos reais, em fatos, em dados que existem, independente da posição que vocês defenderem. Para isso, vocês podem usar aqueles textos que eu já havia disponibilizado para vocês, podem fazer pesquisas, podem fazer o que for necessário para arrecadar dados e promover uma boa argumentação nesse debate de vocês. E agora, ainda para essa aula, eu vou propor uma atividade para vocês, em que eu gostaria que vocês escrevessem um texto que contenha obrigatoriamente essas seguintes palavras: meio ambiente, natureza, impactos ambientais, petróleo, bioetanol e eletricidade. Todas essas palavras estiveram, de forma um pouco mais explícita ou não, ao longo dessas 4 aulas que nós já tivemos até agora. E o tema desse texto de vocês terá que ser preservação ambiental. Ou seja, eu quero que vocês relacionem essas palavras de uma forma coerente, mostrando a importância da preservação ambiental nos tempos de hoje. O como que cada um dessas palavras impacta num possível aquecimento global ou no efeito estufa. Entendido? Bem, para essa atividade, vocês terão um tempo de 15 minutos. E essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje, a nossa aula 4, e eu espero que vocês tenham gostado.